Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o absurdo de tudo, né? Da política brasileira e como vai ser difícil explicar isso para as pessoas depois, né? Daqui, sei lá, daqui 20, 30 anos, como é que você explica isso? E será realmente um enorme desafio, né? E daí eu falei ontem sobre Bolsonaro mostrando, né, para os seus apoiadores uma medalha que ele ganhou de incomível, imbrochável e imorrível. Mas em seguida, eu soltei o vídeo aqui, em seguida surgiram essas imagens de ontem. Então, assim, é um absurdo somando-se a outro absurdo. Vamos assistir porque a cena também é ridícula, é patética, mas vamos assistir aqui. Ô, cara. O povo é que te ama. O Bernardo é seu. Você pode... Bolsonaro! 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 Nessa cena, se vocês viram aqui, tem Bolsonaro a cavalo, carregando uma bandeira, e no final ele ganha um troféu. O troféu do quê? O que ele ganhou de competição? Por que ele merece um troféu? Sabe, é aquela coisa, é assim, é realmente inexplicável. Eu quero aproveitar essa circunstância aqui, né, esse vídeo de ontem, essa cena também de ontem, né, em Uberlândia, em Minas Gerais, e também uma reportagem que saiu agora, de ontem para hoje, falando agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a quebra de sigilo fiscal do Carlos Bolsonaro, ou seja, do filho do Bolsonaro, por suspeitas de peculato, né, de crime de peculato, ou também conhecida como rachadinha, como vereador no Rio de Janeiro. E aqui, na verdade, a gente tem essas denúncias e essas suspeitas de peculato envolvendo quase toda a família, né? A gente tem suspeitas com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro e com o Carlos Bolsonaro agora. Além disso, você tem o Renan Bolsonaro, que agora mora numa mansão de mais de 3 milhões de reais em Brasília, suspeito também de tráfico de influência, de ter, sabe, colaborado para aproximação de empresários com o Bolsonaro, e além disso você tem também o Eduardo Bolsonaro, suspeito de coordenar o tal gabinete do ódio para atacar a oposição e os desafetos do Bolsonaro. A única que não tem denúncias ainda, né, não tem suspeito sobre ela, é a Laurinha, por enquanto, porque sabe-se lá depois também o que vai acontecer. Mas antes de falarmos desse assunto, já vou pedir para você deixar a sua curtida nesse vídeo aqui, deixar o seu joinha e também deixar o seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, como é que estão as coisas. E a gente tem a meta, né, de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Eu espero que a gente consiga chegar. Estamos no rumo. Mas, como eu disse, toda a situação é absurda e você tem um presidente que o tempo todo está erguendo o tom, né, e jogando a isca para que a imprensa morda, e tem uma série de cortinas de fumaça, tem uma série de falas que são problemáticas, tem uma série de falas que são antidemocráticas, aos riscos de ruptura institucional, e ele tem feito o tempo todo e sempre tentando despistar também escândalos maiores, né, mas no final das contas tudo é um escândalo também, porque é o jogo da desinformação, é o jogo do caos. Como eu falei também, além disso, tem esse pedido agora de quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro. Porque isso aqui vai nos ajudar a compreender em qual buraco a família Bolsonaro se enfiou. Porque a gente tem que pensar que a família Bolsonaro e também o Olavo de Carvalho, por extensão, né, são duas figuras que surgem num momento parecido e que chegam à visibilidade, e a visibilidade é péssima para eles. Esses dois personagens, né, a família Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, são criaturas do pântano, são criaturas das cavernas. Eles poderiam muito bem continuar fazendo o que eles faziam, né? De um lado a família Bolsonaro com seus esquemas, com os supostos esquemas de rachadinha nos seus gabinetes, Flávio Bolsonaro na Alerj, Bolsonaro em Brasília e Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores, podiam continuar com seus esquemas lá, né? Ninguém ia descobrir isso, ou talvez se descobrisse nem sequer seria um escândalo. Poderiam fazer isso porque supõe-se que fazem há décadas isso. Poderiam fazer isso sem ninguém dar muita trela. E o Olavo de Carvalho também poderia continuar com sua seita política lá, dando seus cursos, dando suas aulas, com seus alunos, ganhando seu dinheirinho, publicando seus livros, e ninguém se importaria com ele. Seria piada na internet, mas também ninguém daria muita trela. Só que esses dois personagens, família Bolsonaro e Olavo de Carvalho, eles não queriam apenas isso.
Eles queriam a visibilidade, eles queriam o poder. E isso aqui é um caso, né, de quando você almeja uma coisa e que você não sabe que aquilo ali vai te destruir depois. Então, por um lado, o Olavo de Carvalho consegue a visibilidade, isso se dá, né, inicialmente durante o movimento pró-impeachment da Dilma, que tinha os cartazes "Olavo tem razão", ele era um grande crítico do PT, e depois ele vai se alinhando à família Bolsonaro e se tornando o guru ideológico do governo Bolsonaro. E quando isso acontece, né, a visibilidade que ele recebe é destrutiva para ele, porque enquanto ele era um líder de seita mais ou menos obscuro, como eu falei, ninguém se importava. Ele que fala suas asneiras por aí. Havia alguns que se importavam, né? O Pirula. O Pirula era alguém que estava na internet aqui o tempo todo confrontando o Olavo de Carvalho e mostrando os absurdos que ele dizia. Mas, no geral, poucas pessoas se importavam. Ninguém na academia, ninguém na universidade se importava com o que ele dizia. Não era um objeto de estudo, não era um objeto de investigação, não havia por que se preocupar com aquilo que o Olavo falava. Quando ele se torna uma figura central na política, esse líder, esse guia dessa nova direita brasileira, aí todos passam a se concentrar sobre ele. O que esse cara está dizendo? Quem é essa figura? Inclusive aqui também, né? De 2017, 2018 em diante, a gente passa a investigar o Olavo de Carvalho e falar os absurdos que ele propagava. Depois de 2019 em diante, isso fica escancarado. Então a imprensa vai cair em cima, intelectuais, pesquisadores, filósofos vão cair em cima para poder desmontar as asneiras que o Olavo dizia. E com a família Bolsonaro não foi diferente. Com a família Bolsonaro, você tem o Bolsonaro que sempre foi do baixo clero da política, sempre foi um deputado que era controverso, que dizia, sabe, barbaridades, mas que nunca foi uma figura central na política brasileira, nunca impactou de modo relevante em nada na política. Sempre ficou lá, né, sabe, chupinzando a política. Ele é aquele típico, né, como ele mesmo diz, né, eu sou o Centrão. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. Ele sempre foi o típico político fisiológico que está ali pela mamata, pelas regalias, para ganhar dinheiro, para enriquecer. Ele nunca se preocupou com projeto nenhum, na final das contas. Ele queria causar também. Mas enquanto ele estava lá causando no Congresso, tirando o modo como a mídia o retratava como essa figura mitológica, né, grotesca, sabe, bizarra, tirando isso, poucos se importavam realmente com aquilo que ele dizia. O que foi um erro, né? O que foi um erro, como já falou várias vezes aqui. Se houvessem levado a sério o que ele dizia, ele já teria sido caçado, perdido direitos políticos e preso, inclusive. Então, assim, se isso houvesse acontecido antes, teria evitado a catástrofe agora, mas ignoraram, né? Quem se importa com esse sujeito aqui, né, com esse ser grotesco? Ninguém se importa. Mas ele quis ser presidente. E daí você tem a onda bolsonarista, né? A gente falou várias vezes sobre isso também, os elementos que se unificaram em torno disso, a onda de fake news, o ressentimento de uma categoria no Brasil, sabe, uma série de forças que se alinharam e o levaram à presidência. E quando ele se torna o favorito e vence as eleições, assim como aconteceu com o Olavo, todos os holofotes se voltam para o Bolsonaro e para a família dele. E aí surge, já em 2018, a denúncia do esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro e o Queiroz, né? Onde está o Queiroz? Era a frase de 2018, começo de 2019. Onde está o Queiroz? Sumiu. O Queiroz desapareceu. Estava no escritório do Vacef, mas ninguém sabia disso. Onde está o Queiroz? Então surge essa denúncia e aos poucos vão puxando esse fio de novelo e vão surgindo várias outras histórias que envolvem não apenas Flávio Bolsonaro, mas também o próprio Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. E essas histórias vão se desenrolando, e a imprensa está investigando essas histórias. Como eu falei, se eles houvessem ficado no seu cantinho lá, né, quietinho, só chupinzando lá as tetas do Estado, ninguém ia se importar com eles, ninguém ia dar bola, o que é um erro. Não estou falando que está certo, não, é um erro isso. Mas ninguém se importaria. Quando ele se torna presidente, daí não tem como ignorar mais. Quem é essa figura? Quem é o Bolsonaro? Por que ele diz o que ele diz? Por que ele faz o que ele faz? E aí começam a encontrar os podres. E daí se descobre também, mais do que, sabe, o esquema do Flávio, mais do que o esquema do Queiroz, né, que é considerado como o operador do esquema de rachadinha no gabinete do Flávio, o que se descobre, e aqui a gente tem que agradecer o trabalho em grande parte da Juliana Dalpiva, que fez uma série pro UOL, vale assistir, né, um podcast contando a história dos esquemas dos Bolsonaros, o que se descobre é que antes do Queiroz, quem estava controlando, operando esse esquema, né, a suspeita pelo menos, era a ex-mulher do Bolsonaro, na época mulher, né, a segunda esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale. E daí, nessa reportagem que saiu hoje, né, até vou pôr para vocês o link aqui embaixo, Carlos Bolsonaro tem sigilos fiscal e bancário quebrados pela justiça em apuração sobre funcionários fantasmas na Câmara do Rio. E daí aqui conta, né, como ele há anos
tem feito transações e operações bancárias suspeitas, compra de imóveis de dinheiro vivo. Só que isso não é inédito, isso não é desconhecido. Isso já estava sendo publicado ao longo dos últimos anos. Inclusive, a Juliana Dalpiva, ela publicou aqui uma thread no Twitter, que eu vou pôr para vocês também aqui no comentário fixado, mostrando como foi a investigação para descobrir esses esquemas da família Bolsonaro, e ela põe uma reportagem aqui de 2020, falando sobre os negócios de Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro. E falando como Ana Cristina e o Bolsonaro compraram vários imóveis em dinheiro vivo. E em valores muito inferiores aos valores de mercado também. Então esse esquema está rolando há mais ou menos 25 anos, talvez mais. Inclusive pode ser mais de 30 anos já esse esquema acontecendo. O enriquecimento da família Bolsonaro não é acidental. Eu comentei isso no vídeo da mansão do Jair Bolsonaro lá, do 04. Esse enriquecimento dos Bolsonaros, e da Ana Cristina Vale também, que agora mora numa mansão, isso não foi acidental, isso não foi eles poupando dinheirinho de deputado, né, dinheirinho, estamos falando aqui de, sei lá, 26 mil reais. Não foi poupando dinheirinho de deputado, não. Pelo que tudo indica, nas suspeitas, havia muita coisa por debaixo do pano. E isso jamais seria descoberto, ou talvez não fosse descoberto tão cedo, se eles não houvessem agora sido catapultados para o centro do poder. Se eles houvessem ficado quietinhos lá no cantinho deles, né, sabe, só fazendo esses esqueminhas ali, sabe, funcionário fantasma, rachadinha, ou seja, fazendo esses esquemas deles, talvez jamais soubéssemos disso. E aí entra, como eu falei, a grande contradição do sucesso. Porque muita gente almeja, né, chegar no topo, né, chegar na presidência, por exemplo, né, chegar no topo, se tornar o guru de um presidente, almeja chegar no topo, e não tem a estrutura mínima para isso. Principalmente quando tem podres ou esqueletos no armário. Então, quando Bolsonaro e Olavo chegam no topo, todos esses podres que eles esconderam, tentaram esconder, começam a transbordar. E aí não tem como segurar mais. Eu falei ontem que Bolsonaro está com medo de ser preso. Ele está com medo de ser preso por causa da questão envolvendo agora os atos antidemocráticos, envolvendo fake news. Ele está com medo de ser preso. Mas tem muitas outras coisas que já vêm de 20, 30 anos. Não é de agora que Bolsonaro, o pai, né, Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, fazem essas coisas. O Flávio Bolsonaro, esses políticos, né, essas figuras públicas, estão aprontando, pelo que tudo indica, né, obviamente, né, são suspeitas, estão aprontando há muito tempo. Não sei se vocês viram um filme chamado O Gangster, que é com Denzel Washington. É um filme muito bom, é um filme de 2006, se não me engano, 2003, não sei. É um filme antigo. Eu vou dar um spoiler do filme aqui. A história desse filme é um gangster nova-iorquino, né, o Denzel Washington, que começa a criar um império do tráfico de drogas em Nova York, no Harlem. E daí, ele sempre está sob o radar. Ele está ganhando uma fortuna, está rico já, tem, sabe, compra imóveis, tudo, mas está sob o radar. Ele é discreto, ele sabe como ser discreto, ele sabe como não ostentar, ele sabe como, sabe, não se pôr sob os holofotes. Só que um dia, a esposa dele quer que eles comecem, né, a frequentar, sabe, o luxo. E ele vai e ele se expõe, e ele vai e se exibe. E naquele instante, quando ele vai e se exibe, quando ele se põe sob os holofotes, aí a polícia olha e vê, quem é esse cara? Nunca vimos esse cara antes. E é aí que a casa cai. E é aí que começam a investigar esse gangster, começam a investigar esse criminoso e começam a desmontar toda a quadrilha, todo o grupo criminoso dele. A história é muito parecida com a família Bolsonaro. Você tem lá sujeitos que estavam lá comendo as migalhas, né, comendo por fora, as beiradinhas, né, só comendo só a bordinha do pão de forma, assim, só comendo só a casquinha do pão de forma, deixando o recheio lá para os grandes, né, operadores de esquemas milionários, os peixes grandes. E eles só lá comendo as bordinhas. E daí um dia surge a oportunidade de comer também o pão. Ah, não, agora eu vou comer tudo, né, vou comer todo o pão, não só a bordinha, o pão de forma inteiro. E daí eles não têm estrutura para isso. E a gente imagina que tem grande chance de todo mundo cair. Bolsonaro cair, Flávio Bolsonaro cair em algum momento, o Carlos Bolsonaro cair, talvez até o Eduardo Bolsonaro, né, com essa questão agora das fake news e do gabinete do ódio, o Renan Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, talvez até a Michele Bolsonaro, não sabemos qual é o envolvimento dela nesse tipo de esquema também. Família inteira em cana. Imagina só isso, família inteira presa. Às vezes, o sucesso é a pior forma de fracasso. Se você não tiver a estrutura, e não tiver a integridade e a moral para poder chegar no topo, os podres vão surgir. E aí pode se tornar um inferno.
Bem, eles alegam que não tem nada a esconder. Carlos Bolsonaro disse que não tem nada a esconder, o Flávio Bolsonaro também disse que não tem nada a esconder, a Ana Cristina Vale falou que não tem nada para esconder. Então, assim, eles não têm nada para esconder. Tem um patrimônio milionário que surge, né, aparentemente do nada, comprando imóveis em grana viva, em dinheiro vivo. Quem faz isso? Quem faz isso? Me diga aí você aí. Quantas vezes na sua vida você comprou algo que custe mais de, sei lá, de R$1.000 em dinheiro vivo? Quantas vezes você fez isso na vida? Chegou lá e comprou um carro, né, de R$40.000 em dinheiro. Comprou um apartamento de R$300.000 em dinheiro. Quantas vezes você fez isso na tua vida? Eu nunca fiz isso, gente. De pegar assim um bolão de dinheiro, mala de dinheiro para pagar alguma coisa. Nem tenho para fazer isso. Mas, sabe, é claro que é suspeito. Então agora resta investigar e descobrir de fato, né, quais são os podres dessa família e pôr todo mundo em cana. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro sobre a cena do Bolsonaro no cavalo, com bandeira, recebendo troféu. Que coisa grotesca, né? Que coisa bizarra, né? Que coisa patética, absurda, né? É o governo Bolsonaro. E também sobre essas denúncias agora envolvendo, né? Agora não, porque já tem um tempo isso, mas envolvendo também o Carlos Bolsonaro e que leva também a Ana Cristina Vale, que era a mulher do Bolsonaro, ex-mulher do Bolsonaro atualmente, que era a mulher do Bolsonaro na época e que seria, antes do Queiroz, a verdadeira operadora dos esquemas de peculato nos gabinetes da família Bolsonaro. Pondo a parentada para trabalhar, pegando dinheiro de volta, manipulando dinheiro, né, volumes mirabolantes. Então, o que você pensa sobre isso? E se vai levar também a punição dessas pessoas, né, obviamente. Porque o que a gente espera é que, se cometeram esse tipo de crime de peculato, que paguem, que paguem. Chama de corrupto, porra, que paguem. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!